A linguagem na infância e a dupla mediação semiótica, elementos gráficos nos quatro cantos da tela. Olá, meu nome é Ana Lúcia, sou uma mulher parda, de cabelos castanho escuro, de olhos castanho claro, estou usando uma blusa de frio e um brinco em formato de pérola. Atrás de mim tem uma porta de madeira e hoje nós vamos conversar sobre, muito além de palavras, a linguagem na infância e a dupla mediação semiótica. Na educação infantil, muito antes da leitura e da escrita formal, a linguagem ela já está presente. Mas será que ela serve apenas para se comunicar? Neste vídeo, nós vamos descobrir como a linguagem ela é muito mais, é uma construção, é pensamento, é cultura. Na escola que eu trabalho, a gente vê a linguagem acontecendo o tempo todo. Está no gesto, na brincadeira simbólica, na repetição de palavras. A linguagem, ela vai muito além de falar. Para Vygotsky, a linguagem é um instrumento de mediação. É através dela que a criança internaliza o mundo e constrói o pensamento e desenvolve suas funções mentais superiores. A linguagem na infância, ela passa por duas mediações essenciais. A primeira é a cultura, a vivência que cada criança traz, sua família, sua história, seus costumes. E depois, pelo meio, ou seja, a forma como essa linguagem é apresentada na brincadeira, na história, na interação com colegas e adultos. Por isso, uma mesma história pode ser entendida de forma diferente. Uma criança se vê no personagem, a outra sente medo, uma outra pode achar engraçado. Lá na minha escola, na minha unidade escolar, é uma creche e a gente trabalha com crianças de 2 e 3 anos. E no ano passado, a gente observou uma situação de uma criança, né, na hora de um brincar, a gente estava observando as crianças brincando, e aquela criança ela pegou um chinelo, e aquele chinelo era o celular dela. Então ela estava ali, né, colocou o chinelo apoiado na parede e ela foi gravar um vídeo, porque na casa dela, né, eu trabalho bem próximo da minha residência, onde eu moro, e as crianças são os filhos dos meus vizinhos, então eu conheço o contexto, sei que eles estão inseridos, né? E a gente vê que aqui é cultural. Imagem de uma essa gravação de criança vídeo para rede segurando social, o para fazer chinelo como postagem, telefone tudo. E aquela criança ela celular estava e a palavra imitando, né, o que significados. os pais, o que a mãe dela fazia. Então ela estava ali gravando o vídeo dela no chinelo, fazendo a dancinha e tudo, e também utilizando ele como um telefone. Então, toda aquela simbologia daquela brincadeira para ela tinha um significado, tinha uma história por trás, tinha um contexto, tinha o meio que ela estava inserida, a cultura em que ela fazia parte. Ela faz parte de um ambiente, de uma cultura em que aquilo dali é algo normal. Então, para mim, o celular, ele é uma ferramenta de trabalho, ele é um instrumento de comunicação, de que eu falo com a minha família, com os meus amigos, e utilizo para o trabalho, né? Que hoje nosso trabalho como professor, né, envolve muito o tecnológico. Então a gente está utilizando o celular a todo momento, seja para montar relatórios, o diário agora é online, então como uma ferramenta de trabalho. Mas para aquela criança, o celular ele tem todo um outro significado, todo um outro simbolismo. E foi essa interação com aquele meio que ela vive que trouxe essa simbologia, né, esse significado para ela. Na nossa unidade escolar, nós temos um aluno que é autista, ele já é nosso aluno desde o ano passado, desde o Infantil 2, e quando ele chegou para nós, ele não tinha laudo. E durante esse período, né, foi feito mais observações e ele recebeu o diagnóstico. E ali foi interessante que a mãe, né, quando ela trouxe a criança pra gente, a criança ela não verbalizava ainda, ele não é verbal, ele não falava.
Mas é comum nessa faixa etária, né, dos 2 anos, algumas crianças chegam para nós ainda não tendo 2 anos completos, então eles são bebês e muitos ainda estão na construção, né, da verbalização, o oral não está muito desenvolvido, mas ela querendo explicar pra gente o jeito que ela se comunicava com ele, porque ele não falava, a gente conseguiu perceber isso desde a primeira semana, que ele não produziu palavra nenhuma, ele só produzia sons. E aí ela querendo explicar pra gente que aquela criança, como a gente iria se comunicar com ele, ela falava assim, ó, se ele chorar é porque ele quer água, ou é porque ele quer chupeta. E a gente ficava tentando entender, né, como criar uma forma de comunicação com aquela criança. Mas é interessante perceber que agora ele já não é mais meu aluno, agora ele está com outra professora, né? E durante esse tempo, do ano passado até esse ano, a gente já consegue ver grandes desenvolvimentos na oralidade. Ele se comunicava de alguma forma. A comunicação ela não é só feita por meio da linguagem, mas a gente percebeu que a interação com as outras crianças trouxe aprendizado para ele e a gente também aprendeu a como se comunicar com ele. Ele, quando ele queria água, a mãe já tinha falado que ele chorava. E a gente ficava tentando perguntar, é isso? É chupeta? É água que você quer? Até com... A gente colocou uma rotina na sala de aula, né, para que as crianças pudessem beber água, porque é uma coisa importante, aqui no Rio de Janeiro faz muito calor, e a gente tem essa preocupação da criança poder tomar água, né, ter ofertado a água para ela de forma significativa e suficiente. Então a gente colocou que toda vez que estivesse num espaço diferente, a criança ia ter ali aquela... Colocamos na rotina, né? O momento da água. E aí a professora vai e pede para a ajudante trazer a água para poder beber. Então, naquela interação com as outras crianças, ele foi percebendo esse momento de falar, de pedir, quero água, quero beber água, tia, tô com sede. E ele não mais chorava, né? No primeiro momento ele passou a não chorar para pedir a água. Ele passou a apontar. Ele apontava para a garrafa, para a caneca que ele queria água. Agora ele já consegue falar água. Ele pede agora falando a palavra água. Então já foi um desenvolvimento em 1 ano ele conseguir falar. E isso foi por meio da interação, porque as outras crianças têm esse momento de pedir, tia, eu quero, tô com sede, que eles já constroem agora frases, né? Tem 3 anos, já tem essa fala verbal já bem desenvolvida, e através dessa interação com o outro, né, com as outras crianças, ele foi desenvolvendo esse outro tipo de comunicação verbal. Na infância, a linguagem ela não está só nas palavras, está no gesto, na expressão, no brincar, no desenho. Ela é uma ferramenta para a criança organizar o mundo, entender o seu lugar nele e construir significado. Compreender a dupla mediação semiótica é perceber que educar não é só ensinar, falar, escrever, mas ajudar a criança a construir sentido e significado para a sua própria vida. Na infância, cada palavra é uma descoberta e cada gesto é uma forma de linguagem. A gente percebeu que esse aluno ele ganhou para a vida, né? Porque ele agora consegue expressar esse anseio, esse desejo, não só esse, como outros também. Estou dando só um exemplo de uma coisa que foi significativa para essa criança, mas a gente percebeu que isso foi algo muito importante, porque agora em qualquer lugar que ele tiver com sede, ele pode expressar, né, o desejo dele, a necessidade dele. Isso para a gente foi muito importante. Ficamos felizes, né? Essa troca, estar nesse ambiente favoreceu, estar com aquelas outras crianças, interagindo com os adultos e com aquelas crianças, favoreceu o desenvolvimento da vida dessa criança, que ele vai levar para a vida toda. Então, entender como essa construção, essa aprendizagem e essa linguagem está sendo desenvolvida
foi muito importante para mim. Eu nem conhecia essa expressão, né, dupla mediação semiótica, mas ela me ajudou a ser mais crítica. Ela me ajudou a entender que nada é neutro. Toda a informação que a gente recebe, ela é moldada e molda a gente também. Então, dependendo da cultura, do ambiente em que a gente está inserido, uma coisa ela pode ter vários significados. Então, nos ajuda a interpretar, né? Como que aquele outro entendeu, nos ajuda também a ser mais compreensível, a ser mais tolerante, quando a gente consegue entender que aquilo que tem um significado para mim pode ter significado para o outro. Eu gostei muito de ter essa parte teórica, né? Essa compreensão, estudar essa parte de Vygotsky, que foi muito importante para o meu aprendizado. Foi muito importante saber que aquilo que a gente já estava fazendo no nosso trabalho, né? No desempenho da minha função como professora, já tinha tudo isso envolvido. Mas foi muito importante identificar aonde essa aprendizagem estava sendo acontecendo, aonde essa mediação estava acontecendo. Isso vai me fortalecer, vai me fazer entender e analisar mais a minha prática de sala de aula.